Olá, hoje eu vou falar sobre cirurgia de face, o famoso facelifting. Vocês sabem quanto uma cirurgia dessa pode rejuvenescer uma pessoa? Fica até o final do vídeo que eu vou contar. Antes de mais nada, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para que eu possa estar produzindo aí bastante conteúdo para vocês. Olá, meu nome é Henrique Reis, eu sou cirurgião plástico e hoje eu vou falar sobre a cirurgia de face, o famoso facelifting. Ela também é chamada de ritidoplastia. Essa cirurgia ainda tem muito estigma, tem muita gente que tem medo de fazer essa cirurgia. Não precisa, essa cirurgia evoluiu muito. Antigamente só se retirava a pele. Com o tempo foi se estudando a cirurgia e a técnica foi se aprimorando e a gente descobriu que existe o sistema músculo-aponeurótico superficial, que a gente chama de SMAS. Seria como se fosse um músculo superficialmente. Então a gente não só retira a pele, como trata como se fosse um músculo. A partir dos 40 anos, a nossa face começa a sofrer um processo de envelhecimento. É como se a face estivesse derretendo, literalmente. A gente começa a perder colágeno, começa a perder volume, seja de osso, seja de gordura. Então a gente começa a ter um descenso, uma queda, dos tecidos faciais. O facelifting surge para corrigir esse problema através de cicatrizes escondidas que são aqui geralmente dentro do cabelo, na frente da orelha, atrás da orelha e no pé do cabelo. A gente coloca essas cicatrizes em locais estratégicos, para ficar realmente camufladas, descola a hemiface, um ladinho da face, e traciona esse sistema músculo-aponeurótico superficial da face. Após isso, a gente retira o excesso de pele e faz isso do outro ladinho também do rosto. Então, a gente consegue trazer um rejuvenescimento bastante eficaz, duradouro. O paciente também costuma, quando indicado, fazer a cirurgia de pálpebras, que é a blefaroplastia, junto com a cirurgia de face, é uma associação bastante comum. O paciente dorme uma noitezinha no hospital. A gente tem feito também uma bandagem, um taping, em associação a essa cirurgia, para que ele não inche tanto. A gente não usa dreno, usa uns pontos que a gente chama de THT, que são retirados no dia seguinte. E é assim, a primeira semana, eu sempre brinco, o paciente fica muito feio para depois ficar feio para depois ficar bonito. Mas é uma cirurgia que traz um grande ganho na autoestima do paciente, é o rosto, Então o paciente tem que estar bem para fazer essa cirurgia, tanto nas questões pré-operatórias no quesito de saúde, física quanto mental, porque mexe muito com a autoimagem, O paciente se olha no espelho e vê, meu Deus, o que eu fui fazer, Mexer no meu rosto. Então tem que estar preparado, saber que na primeira semana vai ficar um pouquinho inchado, mas o inchaço ele melhora muito ao longo da primeira semana já. Com 15 dias o paciente já praticamente volta a ter vida de relação, a trabalhar, a poder sair socialmente. E é uma cirurgia, como eu falei, devolve os contornos faciais, principalmente do terço médio e inferior, que a gente consegue devolver esse contorno mandibular, melhorar muito o pescoço. Às vezes chega paciente aqui no consultório para operar a pálpebra e vem com lenço cobrindo o pescoço, e quando ele tira o lenço ele fala, não, eu uso o lenço realmente para esconder o meu pescoço. Então essa cirurgia é indicada a partir dos 40 anos, principalmente para aqueles que querem ter um rejuvenescimento duradouro, eficaz. Isso não quer dizer que vai substituir botox, preenchimento, não. Esses procedimentos que são chamados de não invasivos são para complementar essa cirurgia e para evitar. Mas existem casos, a indicação é cirúrgica. Por mais que a gente faça procedimentos minimamente invasivos, tem a indicação de cirurgia, tem que ter a retirada de pele, tem que melhorar as bandas platismais, que são aqueles 2 risquinhos que a gente tem aqui embaixo. Muita gente tem medo de fazer essa cirurgia pelos estigmas, que é, doutora, não quero ficar com a boca esticada, não quero ficar igual tal artista. A cirurgia, a gente preza pela naturalidade. Quanto mais natural a face operada, mais bonita o paciente ou a paciente. E hoje essa cirurgia não é só para mulher, não. Existem muitos homens fazendo, tem bastante pacientes homens que fazem a cirurgia de rejuvenescimento facial. Chegou um paciente aqui que tinha uma esposa muito mais jovem e ele queria acompanhá-la, e então a gente fez o facelift nele junto com as pálpebras e ficou um resultado bem legal. Uma dúvida muito frequente é se a gente mexe na orelha, se tira a orelha fora e depois coloca. Isso é um mito, Na verdade, a orelha fica paradinha, a gente descola a pele ao redor dela, traciona e depois costura. Então a orelha fica no mesmo lugar. E um jeito de a gente ver se a cirurgia de face é bem operada é olhar o lóbulo da orelha, ver se a orelha não ficou presa, Se não tem aquele estigma de face operada. A gente toma bastante cuidado, tem várias etapas e vários passos dessa cirurgia para que não fique com cara de plástica, Uma plástica bem feita é uma plástica que não parece que foi feita.
Então, os cuidados pós-operatórios, o paciente tem alta no dia seguinte da cirurgia e retorna aqui no consultório com 2 diazinhos para eu tirar uns pontos que a gente dá para não ter que usar dreno. Depois volta com 1 semana, 15 dias e 1 mês. Costumo acompanhar o paciente até 6 meses, mas nessas primeiras semanas, que é a semana que o paciente vai ficar um pouquinho mais inchado. Se ele optar por fazer o taping, eu tenho notado que o edema, o inchaço é muito menor. Então a gente incorporou na nossa rotina o uso do taping para os pacientes que querem contratar a fisioterapeuta. A cirurgia é feita com anestesia geral, né? O paciente não vê nada e quando ele acorda ele dorme com um capacetezinho durante uma noite só, um capacete de atadura que a gente abre na manhã seguinte. No pós-operatório o nível de dor é muito baixo ou quase zero. Nenhum paciente costuma reclamar de dor na cirurgia de face. E o que vocês queriam saber, que eu falei no início, o paciente costuma rejuvenescer 10, 15 anos. A gente coloca foto de pré-operatório e pós-operatório de mais ou menos 15 dias ou 1 mês e é impressionante, o paciente parece filho do paciente do pré-operatório. O rejuvenescimento é muito importante. É claro que a gente não pode prometer isso para o paciente, mas é uma cirurgia que traz ótimos resultados para o rejuvenescimento facial, devolve os contornos faciais e reposiciona os tecidos da face que vão caindo com a idade, com a ação da gravidade e o envelhecimento. Se você tem dúvidas sobre essa cirurgia ou qualquer uma outra, comenta aí que eu vou ter o maior prazer de responder. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e me siga também no Instagram. Lá tem bastante conteúdo, bastante atualização. Eu acho que vocês vão gostar também. E até o próximo vídeo.